Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, hoje é terça-feira, dia 29 de setembro, agora 18 horas, e o Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade, vai pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, onde quer que você se encontre. Nós pedimos licença para juntos estudarmos esta obra magistral que é o Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem de Nosso Senhor, a luz e a compreensão da doutrina dos espíritos superiores. E hoje, quem está conosco nesse estudo, vamos ver se ele nos escuta, né? Porque na semana passada nós tentamos mediunicamente, mas não funcionou. Então nós tivemos que derrubá-lo do ar. É o nosso querido Norberto. Boa noite, Norberto. Olá, André, boa noite. É um prazer estar aqui com todos vocês, dessa vez ao vivo e em cores. É isso aí, é isso aí. Deu tudo certo. Aqui estamos nós, né? O Norberto hoje finalmente vai poder participar com a gente aqui do Evangelho no Lar. E você já sabe, esse programa é feito para você, nada melhor do que fazê-lo com você. E para que nós possamos fazer com você, além da sua participação, que daqui a pouco nós vamos passar todos os contatos para você participar, a gente quer também a sua participação mental, psíquica, na nossa conexão. Nós vamos fazer agora uma conexão no Wi-Fi de Nosso Senhor, através da oração, e eu vou pedir para o nosso querido Norberto fazer por nós a prece. Pode ser, Norberto? Sim, será um prazer. Então vamos todos unindo os nossos pensamentos para que nós possamos, nessa tarde, aprender um pouco mais do Evangelho de Jesus e muito mais do que aprender, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Que nós possamos ter o discernimento, a percepção, a sensibilidade de conviver e aprender com todos aqueles que nos cercam. E a melhor ferramenta para isso é o Evangelho. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Agora sim, vamos passando para você aí como é que você pode e deve participar desse programa, né? Você pode fazer uma ligação para o 11 2457 5011, que a Margarete, nossa querida amiga e irmã aqui, está com o coração aberto para receber a sua participação, transcrever e passar aqui para a gente, né? Preferencialmente, a gente sempre diz isso, é importante. Preferencialmente algo que tenha uma relação direta com o estudo dessa noite. O que nós estaremos estudando? Nós estaremos estudando o item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, é o capítulo 5º. Nós vamos estudar aqui o item 7 com a presença do nosso querido Norberto Gaviola. Você também pode participar através do WhatsApp 11 99643 3827. Vou repetir o número do WhatsApp, você pode mandar mensagem de áudio ou de texto, é o 11 99643 3827, né? Então, estas são as possibilidades que você tem de ligar e participar, enviar mensagem por WhatsApp, participar, mas você também pode participar através do facebook.com/TV Mundo Maior, deixar ali a sua mensagem, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, para que nós possamos juntos irmos construindo cada vez uma comunicação, né? Uma comunicação de qualidade, né? A gente estudando aqui o Espiritismo junto com você e apresentando esse estudo para a maior quantidade de pessoas. Esse é o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz faz com tanto carinho e com tanto empenho. Então, pega lá o Evangelho segundo o Espiritismo, abre no capítulo 5, lá no item 7, e vamos juntos fazer um estudo aqui bem gostoso. Vou começar lendo o item 7 do capítulo 5. Tanto os sofrimentos devidos a causas anteriores, como os resultantes das faltas atuais, são muitas vezes a consequência natural da falta cometida. Ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá a seu turno ser tratado desumana e duramente. Se foi orgulhoso, poderá nascer em condições humilhantes. Se foi avaro,
egoísta ou fez mau uso de sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com seus filhos. Norberto, é interessante que ele apresenta aqui uma causa e um efeito, né? Isso é muito claro, né? Se fez isso, vai acontecer aquilo. Entretanto, todas as vezes que a espiritualidade nos apresenta isso, ela diz poderá, né? E isso é muito importante que nós tenhamos a compreensão disso, porque senão, né, Norberto, nós vamos para uma doutrina muito simplista, né? Aquilo que você faz, você paga e pronto. E a gente sabe que a situação é bem mais complexa, bem mais fraterna e bem mais justa do que isso, né? Sem dúvida, esse trecho do Evangelho, ele trata das causas anteriores das aflições. E aí a gente já abre um parêntese, que as causas anteriores, como é focado aqui, é a anterior, é em vidas anteriores. Porque tudo que nos acontece é fruto de algo anterior. Foi de um fato que eu cometi há 1 minuto atrás e eu vou ter uma consequência. Então, isso é inexorável, é consequência da lei de ação e reação. Então, todo ato cometido, ele tem uma reação dentro desse universo de Deus. Isso não tem como apagar, faz parte da lei. Mas quando ele cita aqui que os sofrimentos devido às causas anteriores são muitas vezes, como as faltas atuais, consequências de algo cometido e que haverá uma reação, e como você disse, né, poderá haver uma reação, é consequência de que nós, ao fazermos alguma coisa, nós aprendemos essa coisa. O que nós aprendemos entrou como um conhecimento dentro do espírito, foi para a memória do espírito. E lá ficou registrado como algo que ele já sabe fazer. E isso que ele aprendeu gerou uma vibração. Quando o indivíduo vibrar na mesma frequência ou estiver num meio em que está sendo praticado algo muito próximo daquilo que ele fez, o que está acontecendo, mais o que ele já sabe, entra em reverberação. Isso é um fenômeno da física. É um fenômeno natural. Então, eu tenho uma onda de um evento que está acontecendo agora. Só que eu já sei como esse evento foi feito há 500 anos atrás. Por eu saber, eu entro na frequência dele. Então, eu sou afetado por essa onda. Essa é a consequência de uma ação praticada. Não é castigo divino. Deus não pune. Deus não castiga. Deus disponibiliza as leis naturais e nós nos enquadramos dentro dela. Quando nós tivermos esse entendimento um pouco mais amplo, fica muito mais fácil nós entendermos tudo aquilo que nos aflige. Porque aquilo que nos aflige foi algo que nós absorvemos e não soubermos distribuir a energia desse evento. Essa energia fica latente dentro de nós e nos causa ansiedade, nos causa angústia, nos causa aflição. Então, por isso que é bem-aventurados os aflitos. Esse é o tema do capítulo. Por quê? Porque quando eu me conscientizo de algo que me aflige, eu descubro a causa, eu tenho um autoconhecimento. Quando eu tenho autoconhecimento, eu vou atrás da solução. Eu é que tenho que agir proativamente para resolver o problema que me aflige. Não é o outro.
Eu gosto muito, Norberto, quando ele aqui no meio do trecho, ou melhor, quando no meio do texto, né, ele fala aqui de justiça rigorosa. Ele diz aqui assim, ó, a consequência natural da causa, ou melhor, devido a causas anteriores, como as resultantes das faltas atuais, são, muitas vezes, a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. E aí a gente precisa entender essa justiça distributiva rigorosa, né? No meu entendimento, né, numa primeira leitura rasa, justiça distributiva rigorosa, eu vejo facilmente aqui o Senhor Deus dos Exércitos. Rapidamente, a primeira coisa que me vem nesse momento quando eu leio isso, justiça distributiva rigorosa, né? Já penso naquele Deus malvado com o dedo apontado e que vai me punir pelas besteiras que eu fiz. Isso a gente já pensa logo de cara. Só que quando a gente busca aquilo que está nas entrelinhas, né? Eu sempre costumo brincar dizendo que as entrelinhas do Evangelho, embora não são feitas de palavras, elas dizem muito, às vezes até mais do que o próprio texto, né? Justiça distributiva rigorosa. O que é rigor? Senão seguir algo em cima de um método, né? De um processo. Ou seja, este rigor, ele é feito, ou melhor, esta justiça, ela é feita de forma absolutamente rigorosa, levando-se em consideração uma quantidade enorme de informações que nós não temos. Por exemplo, Norberto, eu penso assim, vê se você concorda comigo ou se você tem uma outra visão. O camarada que nasceu pobre, doente, filhos de pais alcoólicos ou drogaditos, teve uma infância de descendência afro-brasileira, teve uma infância muito difícil, muito dura, e ele vai e mata alguém, né, lá no início da vida adulta, por qualquer motivo que seja, esse camarada, ele merece um tipo de correção, né, ou de aprendizado. O outro camarada nasce rico, cheio do dinheiro, bonito que só ele, saudável, tem pais amorosos e aí vai e mata alguém, né? O crime, o erro, o pecado, vai por assim dizer, né? Se nos valermos de um palavreado mais voltado àquilo que boa parte dos cristãos acreditam, é o mesmo. Mataram alguém, né? Só que o rigor da lei, e aí é que eu gosto, é aí que a doutrina espírita ela mata a pau no melhor sentido da palavra. O rigor é que não é possível julgar, entre aspas, a palavra é péssima, mas não é possível julgar os dois que fizeram o mesmo crime da mesma forma. Há aquilo que se fala, acontecimentos que se deram e impulsionaram muitas vezes o primeiro caso. Você concorda que é mais ou menos por aí, Norberto? Eu concordo com uma certa relatividade, André, porque a prova ela tem que ser passada independente da sua base atual. A sua base de formação atual, ela serve para te direcionar quando você está criando o seu novo cérebro. Mas você, como espírito, a sua memória no espírito, ela é eterna, desde o instante em que nós fomos criados. Então, o tipo de prova que cada um passa, tanto o rico como o pobre, o bem-sucedido como o mal-sucedido, para ambos, dentro da justiça divina, a meu ver, a pena deveria ser a mesma. Por quê? Porque nós temos uma faculdade chamada livre-arbítrio. E nós sabemos que o meio influencia e influencia muito. Mas também nós sabemos que, mesmo que indivíduos estejam vivendo no meio perverso, existem pessoas boas no meio perverso.
é uma prova para ele. Então, se nós formos olhar dentro do pacote, nós ficamos mais constrangidos, ou mais, como vou dizer, não é constrangido, né? Os Espíritos falam, né? Vós não vos entendeis por causa das palavras, né? Mas nós damos mais valor a quem tem mais bens materiais. Esse deveria ser melhor do que o que tem bem menos materiais. Não é isso. Eu não vejo dessa forma. Então, a pena por ter matado alguém, tanto pobre quanto rico, independente do meio que os influenciou, ele é dono da sua ação. Eu vejo desse jeito. Então, por isso que ele fala, né, com o rigor que a escrita é diferente do teu, André. Eu gostaria que você lesse de novo, é a justiça distributiva. Aqui, ó, aqui tem outros termos. Tantos sofrimentos devidos às causas anteriores como os resultantes das faltas atuais são, muitas vezes, a consequência natural da falta cometida, ou seja, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem sofre o que fez os outros sofrerem. Então, essa justiça rigorosa, ela é rigorosa para ambos. Ela não privilegia nem o rico nem o pobre. Por isso que disse que a justiça é cega. Quando nós falamos em justiça, que é ação e reação, isso não tem privilégio, senão Deus estaria dando mais oportunidade para o rico e menos oportunidade para o pobre. Mais oportunidade na nossa sociedade para o branco do que para o negro. Então, isso eu entendo como uma distorção dentro das leis divinas, dentro das leis naturais. Quando nós estudamos as leis naturais, dentro do estudo das leis naturais, que estão contidas no Livro dos Espíritos, lá não se faz diferenciação da característica do ser humano. Ele fala, as leis morais, elas servem para o espírito. E o espírito não tem sexo e não tem cor. Ele não é rico e não é pobre materialmente. Ele é rico de conhecimento, de bondade. Eu entendi o que você falou, Norberto. Não concordo completamente, mas isso é uma maravilha da doutrina dos espíritos, porque é uma doutrina de pensadores, né? Então, é absolutamente Sim. natural que tenhamos, muitas vezes, visões um pouco diferenciadas, né? E até eu não acredito que tal se dê exatamente dessa forma, né? Porque nós já sabemos, aliás... já sabemos até do ponto de vista biológico, né? Darwin já nos trouxe isso, que o meio, ele influencia, sim, influencia inclusive organicamente, né? O crime é o mesmo. Entretanto, no meu entendimento, né, esta justiça rigorosa, ela vai ao encontro de uma fala extraordinária do Cristo. Vedes um cisco no olho do teu vizinho, mas não vedes uma trave na frente do teu olho, né? Que todo mundo acha que isso aí, ó, não fica julgando porque não deve, porque é feio, porque não é humano, que não é caritativo. É isso, sim, mas é muito mais do que isso. Porque você não tem acesso à história de vida daquela criatura, desta vida, né? Ou melhor, a vida é uma só, né? Desta experiência encarnatória e das experiências encarnatórias do passado. Nós não temos acesso a isso. Exatamente. Nem a criatura tem acesso a isso. E nós estamos num universo onde nós todos estamos expostos a uma quantidade tal de agressividade, de violência em mundos primitivos, em mundos de provas e expiações. Isso é uma característica muito comum, que é natural que, na medida que as pessoas estão expostas a um meio, né, que elas tenham um pouquinho mais de
facilidade talvez seja a palavra, não seja a melhor palavra, mas talvez elas tenham um atenuante em função disso, né? E essa analogia que eu acho bárbara, que você acho que foi muito feliz de ter trazido, que é a analogia da estátua, né? Da estátua da justiça, com os olhos vendados, né? Que é um barato que isso tem na frente do Supremo. Eu acho de uma ironia extraordinária. Eu acho até que deveria ser proibido no Brasil essa estátua. Mas, voltando aqui ao caso em questão, tá lá, a estátua tá com as vendas nos olhos e tem lá uma balança que não pede para um lado nem para o outro. Essa é a justiça, né? E eu tenho para mim que essa justiça rigorosa, que é completamente diferente aqui da justiça dos homens, realmente ela não pende nem para um lado nem para o outro, porque ela não vai levar em consideração o advogado que o rico vai ter no Tribunal da Justiça Divina. E eu estou fazendo Tribunal da Justiça Divina aqui entre aspas, porque o tribunal está dentro da nossa mente, não é ninguém que vai nos julgar. Nós é que, auxiliados por irmãos nossos, engenheiros da reencarnação, da encarnação, é que chegaremos às conclusões, né? Provavelmente já temos condições para tal, de estabelecer ali um plano encarnatório, onde estarão ali presentes as provas, as expiações. Mas no momento da justiça, você pode trazer o melhor advogado do mundo, você pode ter... Não adianta, é a mesma coisa. Por quê? Porque, ou melhor, a justiça será rigorosa porque a justiça tem acesso a toda uma história que nós não temos, né? Então, aí que eu gosto muito dessa frase, né? Tiro do cisco e da trave, porque essa é uma realidade. Nós temos uma trave na frente do nosso olho, que é a bênção da encarnação, da reencarnação. Essa trave não nos permite ver aquilo que nós de fato somos, né? As bobagens que nós fizemos nas nossas vidas anteriores, os acertos, os amores, enfim, nós não temos acesso a isso. Nós não temos acesso ao nosso inconsciente. Como é que nós vamos ter acesso ao inconsciente do outro? Aqui você resolve isso com bons advogados, ou com um advogado mais ou menos, né, que o outro, a criatura pobre vai conseguir pagar. Agora, a justiça distributiva rigorosa, não. Ela tem informação de todos os fatos que ocorreram, aos atenuantes, né? E, claro, o que mais pesa, né, meu querido Norberto, e é isso que você explicou muito bem. É esse efeito fluídico da atração que acaba nos levando, muitas vezes, a acontecimentos não muito legais em virtude de que nós estamos naquela vibração, né? Exato. E é interessante a sabedoria de Jesus, né? Por isso que ele se auto-intitulou como eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque todas as informações que ele nos trouxe, elas são cabíveis em determinadas circunstâncias. Então, quando ele fala que nós não devemos atirar pérola aos porcos, quer dizer, não adianta falar para uma pessoa que não tem condições de entender. Por outro lado, ele fala, não coloqueis a candeia embaixo do alqueire. Então, passe a informação para frente. Quem tiver condições de pegar, pegue. Então, ele nos alerta, olha, a informação precisa ser passada para frente, e cada um vai pegar a sua moda. Agora, não insista em passar a informação para quem não quer aprender. E aí ele complementa, né? Tudo que você fizer, tudo que você vivenciar, não sairás daqui se não pagares o último ceitil. Eu entendo, pagar o último ceitil é quando você pega aquela vibração daquele fato, que ele é um fato destrutivo, é um fato desconcertante, e você dá um direcionamento inteligente para essa energia que está contida dentro de você como conhecimento. Então, aí sim você está pagando o último ceitil. Você se autodescobriu, você sabe aquilo que você fez de errado, aquilo que você fez de perverso, você vai corrigir o erro cometido para se auto-reorganizar. E aí, entre parênteses, você vai sofrer. Por que você vai sofrer? Porque você vai ter que fazer algo novo. Sempre que a gente faz algo novo, a gente aprende, né? A gente sofre com a nossa ignorância.
né? Quando eu não sei alguma coisa, eu sofro para chuchu. Mas como que eu não consigo entender isso? Será que eu sou tão burro assim que eu não entendo o que o autor quis dizer? Né? E não entendo, tem coisas que eu não entendo. Quando dá o clique, fez-se a luz. Aí a candeia foi para cima do alqueire. Então, o pagar o último ceitil é saber aquilo que nós fizemos de errado, colocar em prática para o benefício da comunidade, daqueles que nós prejudicamos de uma forma ou de outra, e colocar o sistema em harmonia. Quando o sistema ele é harmônico, ele vibra uníssono. É bacana. É igual uma música que está sendo tocada com aquela alta fidelidade e não uma nota destoante no meio de uma orquestra. Olha aqui, nós temos algumas participações que nos chegaram aqui por WhatsApp, né? Ângela Freitas, de Mundo Novo, o senhor Ivanir, de São José do Rio Preto, os dois sempre queridos, mandando mensagens aqui para nós, a nossa gratidão, né? A nossa querida Patrícia Barreto, né, que é original, ela faz questão aqui, original de Recife, Pernambuco, ou seja, ela não é falsificada. A Patrícia Barreto, ela é original de Recife, no Pernambuco, mas ela está brincando aqui. Estou ouvindo vocês do estado do Arizona, nos Estados Unidos, né? E ela agradece aqui ao trabalho da Fundação Espírita André Luiz. Nós que agradecemos, Patrícia. Aliás, eu vou aproveitar, Patrícia, para já fazer o merchan aqui, né? É importante a gente falar do Clube Amigos da Boa Nova, porque é através do Clube Amigos da Boa Nova que nós conseguimos aqui levar esse conhecimento, que é o consolo da doutrina dos Espíritos, a todas as criaturas que tenham a sorte de nos achar de alguma forma, seja na internet, seja nos canais de TV aberta, nos canais de TV fechado, no canal de TV via satélite ou de rádio, não importa, né? Isso tudo é feito com dinheiro e, graças a Deus, nós temos aí uma quantidade bem bacana, que nos deixa muito felizes e capacitados para fazer o trabalho que nós fazemos, de irmãos e irmãs nossas que sabem que a doutrina dos Espíritos precisa ser levado a outras criaturas para que as criaturas compreendam essa justiça de Deus, essa justiça tão justa, né? Essa justiça rigorosa, né? Então, como eles compreendem que é importante levar o conhecimento dessa visão de mundo a outras criaturas, eles nos auxiliam aqui com uma quantia mensal que esteja à altura das suas necessidades, do seu bolso, né? A altura do seu bolso, ou uma doação espontânea, né? Então, eu vou convidar você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, a conhecer o trabalho do Clube Amigos da Boa Nova. 11 2458 3214 é o telefone. 11 2458 3214. Você também pode participar pelo WhatsApp. 11 97261 0272, né? Eu vou repetir o número do WhatsApp para você participar e se informar como é que você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova. 11 97261 0272. E aqui também participando conosco, a nossa querida Lúcia Vasconcelos, ela faz aqui uma pergunta interessante. Então quer dizer que a condição de miserabilidade é atenuante na hora de julgar o crime cometido? Sabe, Lúcia, eu vou te contar uma história que a mim chamou demais a atenção, né? Eu trabalho com audiovisual há mais de 30 anos. E há uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu estive fazendo um documentário sobre violência doméstica. Na época eu trabalhava pela TV Cultura e nós fomos ao sertão do Pernambuco, né? E estávamos lá entrevistando uma promotora da Vara da Infância quando chegou o seguinte caso. Uma mãe, né, à noite, o seu filho chorando de fome, esta mãe não teve dúvida, pegou uma colher, colocou esta colher sobre o fogo do fogão, né? E depois colocou a colher quente na boca dessa criança, né? Terrível, né? Nem é do nosso feitio trazer esse tipo de informação. Aí o conhecimento de psicologia, de psicanálise, das ciências psíquicas como um todo, ela nos traz sobre a questão do trauma, né? Então, esta criatura, esta criança, ela sofreu um trauma tal e nós não sabemos as consequências deste trauma lá na frente. Quando
Francisco de Assis nos fala, é perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe, né? Principalmente dando que se recebe, a gente tem condições de dar aquilo que a gente recebeu. Essa criaturinha, né, que na sua infância, com 4 anos de idade, teve a sua boca queimada por alguém que deveria cuidar dele, amar, né? Certamente ela ficou com traumas psíquicos gigantescos e nós não sabemos, cada um de nós passamos pelas experiências da vida a partir da nossa visão de mundo, a partir da nossa cultura, a partir da nossa educação, né? Então, para uns, né, traumas como esses, eles nos levarão a um caminho, para outros, outro caminho completamente diferente. E até porque nós encontramos no Evangelho, muito se pedirá a quem muito tiver sido dado. Então, é por isso que nós fazemos esta diferenciação. Agora, eu até queria dizer que talvez mais importante, que eu talvez não fui tão feliz na analogia feita. Talvez mais importante não seja, no caso em questão, nem a cor da pele, nem a questão financeira, mas seja aquilo que a criatura recebeu do berço, né? Porque não adianta uma criatura nascer rica, milionária, e ter um pai e uma mãe ausentes, né? E a outra criatura nascer pobre e ter um pai e uma mãe presente. Neste caso, o atenuante vai para o rico, não para o pobre. Mas isso é a nossa leitura, a nossa interpretação dos fatos, né? Como disse, a doutrina dos Espíritos ela é muito clara, mas sempre há as entrelinhas. E nas entrelinhas tem muita informação. Vamos agradecendo aqui a Helena Virgílio, que é de Araraquara, e o Igor de Juiz de Fora, né? Os dois nos deixando aqui boa noite e votos de paz. No Facebook, graças a Deus, muita gente aqui nos acompanhando, sempre muito gentis, o nosso público sempre deixando mensagens muito carinhosas, aquilo que nos deixa muito felizes. A Geralda Cabral Barbosa fala que misericórdia e deixa exclamaçãozinha. Misericórdia, a gente não sabe se essa misericórdia é misericórdia no sentido, né, divino, de coisa boa, ou misericórdia do tipo, meu Deus, que bobagem é essa, né? Então, por favor, minha querida Geralda, deixa aqui o que foi que te alegrou ou o que foi que te incomodou para a gente poder bater esse papo gostoso aqui. A Silvana Teixeira, boa noite, irmãos. Luiz Gomes da Silva também está presente aqui na nossa programação. Raquel Aparecida, concordam com essa frase? Há injustiça, mas nunca injustiçados. O que você acha, Norberto? Se nós olharmos, né, dentro da justiça divina, não há injustiçados, por causa da bendita lei de causa e efeito. Então, dentro dos ditados, né, que a gente ouve, não cairás uma folha sem que haja autorização de Deus, nada ocorre por acaso. Então, mesmo essa citação que você fez, né, dessa mãe que queimou a boca da criança, faz parte do contexto. É que a nossa visão ela é muito estreita. A gente só vive o aqui e agora. E a gente não conhece a história pregressa, a história anterior, as vidas anteriores dos personagens de cada ato da nossa vida. Então, é importante que nós abramos o nosso olho, os nossos olhos, que nós tenhamos compaixão e discernimento ao analisarmos todo e qualquer fato que chegue até nós. Porque se o acaso não existe, se há essa justiça rigorosa e distributiva a cada um de acordo com suas obras. Olha então, aqui. O ensinamento de Jesus ele é extremamente abrangente. A gente tem que analisar a situação pontual para ver quais que são os agravantes e os atenuantes. Mas o acaso não existe. É isso aí, né? Por isso que é uma justiça rigorosa. A Lia Márcia de Carvalho, aqui no Facebook, está dizendo aqui. Boa noite, amigos queridos. Gostaria de saber, já me casei 3 vezes e nenhuma consegui ser feliz e nem amar. Isso é karma? É a Lia Márcia. Karma, Lia.
Calma aí, a coisa não é tão simples assim, não é tão simplista como muitos de nós, às vezes, vamos buscar, né? É uma quantidade enorme de possibilidades para que até agora, nestes 3 casamentos, não tenha dado certo, né? Uma delas é o seu nível de exigência. Será que o seu nível de exigência está em provas e expiações? Ou o seu nível de exigência está em mundos felizes, né? Mundos felizes são mundos muito mais adiantados, né? Em mundos felizes, muito provavelmente, nós teremos, se a gente nem sabe, né? Se em mundos felizes existem casamentos como existem aqui, eu tenho para mim que deve ser algo bem diferente, mas se os casamentos, se existirem em mundos felizes, os mundos são felizes. Aqui nós nos casamos com criaturas de provas e expiações, minha cara. E criaturas de provas e expiações são criaturas de provas e expiações. Tem o processo de escolha. Você está fazendo bem o seu processo de escolha? Como é que está a tua crença em você mesma, né? Que crenças limitantes estão impedindo você viver a plenitude de um amor possível? É importante a gente falar de plenitude de um amor possível. Sabe por quê, Lia? A gente passa a nossa infância ouvindo que o Romeu e a Julieta, ou melhor, Romeu e a Julieta é péssimo, né? Porque eles morreram, né? Mas a maior parte das outras lendas, eles passam um período muito difícil, depois são felizes para sempre, né? E o felizes para sempre, Lia, em provas e expiações, ele não existe, né? Então, assim, amar mesmo, fazer um casamento bom, né? Bom mesmo, aquele casamento gostoso, demanda um tempo. Demanda entrega, demanda caridade, demanda fraternidade e demanda pés nos chãos, né? Ou seja, nós não encontraremos o cavalo, o cavaleiro, né, montado no cavalo branco, né? Não. Nem a princesa sem problema nenhum, não. Isso só existe nos contos de fada, isso só existe nos filmes Água com Açúcar. A vida aqui é um pouco diferente, mas acredita, querida, vai buscando aí. Quem sabe no 4º casamento não vem aí algo que te deixe um pouquinho mais pleno, um pouquinho mais feliz, né? Fazendo a sua parte sempre. Vamos ler mais um trechinho aqui? Não esqueça de nos convidar para esse 4º casamento, hein? Estamos torcendo para que dê certo. Por favor, né? Isso eu nem preciso falar, porque você já sabe disso, né, minha cara? Nós aceitamos o convite, tá bom? Vamos ler mais um trechinho aqui do Evangelho de hoje. Assim, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiatório, explicam-se as anomalias que a divisão da felicidade e da infelicidade apresenta entre os bons e os maus aqui em nosso planeta. Essas anomalias só existem na aparência, porque são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Porém, se nos elevarmos pelo pensamento de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus nunca é interrompida, né? Então, trata-se de algo que muito antes, né, Norberto, de nos assustar, porque erros todos nós cometemos. Alguns de nós cometemos erros um pouco mais graves, que desarmonizaram a mais pessoas ou a nós mesmos, né? Outros erros menos graves, mas todos nós cometemos esses erros, né? E a gente quase sempre tem, por termos no nosso inconsciência essa visão do Deus, Senhor dos Exércitos, a gente sempre tem de que nós seremos alcançados agressiva, violentamente pela justiça. E o que eu vejo é muito ao contrário. Eu vejo aqui nesta explicação como que a espiritualidade dizendo assim, ó, fica tranquilo, tá tudo certo, a gente sabe cuidar das coisas, a gente sabe auxiliar o Criador e o Cristo para que a justiça realmente se dê. E quando a gente leva em consideração que a justiça realmente se dê, a gente leva, inclusive, em consideração o causador das anomalias. Ou seja, ninguém vai simplesmente nos dar um carimbo de culpado e nos enfiar numa prisão para que nós venhamos a sofrer. Esse não é o objetivo, né, Norberto? É o objetivo de aprendizado, de evolução, né? É bastante interessante essa citação,
porque aqui ele abre um novo horizonte. Ele fala da vida passada, ele fala que a gente só faz o que sabe fazer, o que a gente não sabe, a gente não faz, e ninguém faz nada errado, os outros é que acham que aquilo que foi feito é errado, né? Então, a porta não está fechada. Então, o processo reencarnatório é uma porta aberta para que nós, quando tivermos condições de processar aquela energia que ficou retida na memória do nosso espírito mal resolvida, nós vamos ter uma reencarnação com uma prova em que nós vamos vivenciar, ou seja, expiar aquilo que nós achamos que temos condições de resolver. E aí a gente será aprovado ou não. Então aí fica uma coisa bastante clara, o porquê que existe o esquecimento do passado. E essa é uma das grandes dúvidas dos não espíritas a respeito das existências anteriores. Ah, mas se eu já nasci em outras vidas, como que eu não lembro? Porque quando nós reencarnamos, o nosso cérebro ele é moldado para processar tudo aquilo que nós temos condições de processar, de dar resultado positivo. Porque se nós tivéssemos um cérebro exatamente igual ao cérebro da vida anterior, nós faríamos exatamente igual que fizemos na vida anterior. Nós repetiríamos as coisas, porque a gente já sabia fazer as coisas erradas. Então, como que se dá esse processo do esquecimento do passado? Eu não vou vivenciar algo que eu fiz de errado, eu vou passar a vivenciar coisas novas, coisas que vão se aproximando cada vez mais daquilo que eu fiz de errado, para eu ter a conscientização do erro que eu cometi, que lembra que nós falamos que ninguém fez nada errado? Só que a gente tem a consciência, que é uma faculdade. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos percebendo os males que nós causamos. E aí a gente se propõe a resgatar esse mal, criando o quê? Um corpo adequado para resolver o problema. E aí sim nós vamos ter uma prova exatamente igual àquela que nós tivemos, porque nós temos que manipular a mesma quantidade de energia, porque foi essa energia de 500 anos atrás que nos desequilibrou há 500 anos atrás. E se eu não tiver condições de manipular essa energia adequadamente hoje, eu vou cometer o mesmo erro. Por isso que eu tenho que ir aprendendo novas coisas, eu tenho que ir corrigindo as minhas tendências, que as tendências são aqueles lampejos do que nós já sabíamos e que a gente tem vontade de querer fazer. E aí a gente precisa se autopoliciar. É o policiamento que os nossos pais, os nossos cuidadores nos fazem, corrigindo as nossas más tendências. E quando eu tenho consciência disso, aí eu enfrento. Aí eu vou ter uma prova, eu vou ter uma vivência em que eu vou ter que segurar o touro à unha para provar que eu sou capaz. E aí eu evoluo. E ele nos mostra tudo isso, né? Que ele fala da vida presente e a vida passada. E o pensamento que abrange a série de existências que nós temos. E que a justiça de Deus nunca se interrompe. Então, não interromper é, eu tenho a chance, através do processo reencarnatório, de corrigir algo errado que eu fiz. Muito bem, vamos dar uma última corridinha aqui para encerrar o item 7. Essas anomalias são consideradas apenas sob o ponto de vista da vida presente. Anomalias é coisas que se deram, que estão se dando em nossas vidas e que nos parecem uma injustiça, né? Porém, nesse caso em questão, porém, se nos elevarmos pelo pensamento, de modo a abranger uma série de existências, veremos que a cada um é dado o que merece, sem prejuízo do que lhe cabe no mundo dos espíritos. O homem
jamais deve perder de vista que está em um mundo inferior, onde é mantido pelas suas imperfeições. A cada infortúnio, ele deve dizer a si mesmo que se pertencesse a um mundo mais avançado, isso não lhe aconteceria. E que só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento, né? É interessante que ele termina o texto aqui nos chamando a atenção de que, nos mostrando que nós temos direito, né? Faz parte da nossa herança como filhos de Deus a felicidade, né? E a felicidade plena, né, ela não pode ser alcançada. Nós temos momentos de alegria, de felicidade neste planeta, dada a quantidade de provas e expiações em que a humanidade atravessa. Ele fala assim, ó, só depende dele mesmo não voltar à Terra, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento, né? Eu tenho para mim que hoje, talvez mais importante do que a gente fazer a nossa parte para não voltarmos à Terra, seja fazermos a nossa parte para que a Terra que nós voltarmos no futuro não seja essa Terra. Esse é o trabalho que a Fundação Espírita André Luiz está fazendo aqui, né? Levando essa informação, como nos traz João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é a obra de nosso Senhor explicada através da racionalidade da doutrina dos Espíritos. Já estouramos o nosso horário, então vou pedindo a você, meu irmão, minha irmã, caso possa e caso queira, cerre os seus olhos. E vamos nos permitir nesse instante a nossa conexão psíquica com essa energia de paz e de amor que nos une nesse instante. Todos nós estamos conectados por esta energia de amor que a espiritualidade faz chegar até nós. E nesta corrente fluídica, nós recebemos paz, nós recebemos amor, nós recebemos o alimento para nós espíritos, nós recebemos o remédio para nós espíritos passando por uma experiência material. E conectados nesta energia de amor, vibremos prosperidade e abundância para o nosso ambiente de trabalho, para que ali possa haver trabalho e renda, gerando dignidade às criaturas. Que o Mestre esteja presente em nosso ambiente de trabalho. Vibremos amor e paz também para o nosso ambiente residencial. Que ali, no lar, nessa escola bendita, que é a oportunidade de aprendermos em família, na convivência social, que possamos encontrar sempre condições de sermos referência de paz para aqueles que estão ao nosso redor. E vamos pedindo a estes irmãos da espiritualidade maior, que presidem esse trabalho, que possam cuidar de alguém que nós sabemos que está passando por um momento difícil. Alguém que está com algum processo enfermiço, depressão, ansiedade, problemas de ordem econômica, de relacionamentos. Não importa qual seja o problema. Jesus é o Mestre querido que está no leme, direcionando, conduzindo, para que esse nosso irmão, para que essa nossa irmã possa superar suas dificuldades e seguir em paz. E também vamos aproveitando essa noite de muito amor, de muita paz, para também vibrar por uma querida companheira nossa, a nossa Maria Beatriz Cordeiro Meca, né, que acompanha todas as noites o Evangelho, está fazendo aniversário hoje. Ela pediu que nós estivéssemos nessa corrente de vibrações, vibrando amor por ela, né? Então nós estamos vibrando amor por você, minha querida Maria Beatriz. Você está vibrando amor por você e pelas pessoas que te amam. Que Jesus te abençoe e que esse novo ciclo que se inicie seja um ciclo repleto de realizações. E finalmente, vamos vibrando pelos nossos irmãos e irmãs
da área da saúde para que eles possam continuar a fazer o excelente trabalho que fazem. E assim, vamos agradecendo a Deus e a Jesus o pão evangélico dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Meu querido amigo Norberto, foi um prazer, uma alegria enorme tê-lo aqui conosco, hein? Da mesma forma, um abraço a todos os nossos queridos ouvintes. É isso aí. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Um beijo enorme no seu coração e que você tenha uma noite de muita paz e de muita harmonia. Nós voltamos amanhã às 18 horas com mais um Plantão do Evangelho no Lar, viralizando o amor e a solidariedade. Até! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.